capítulo 10, já caminhando para o seu final. Hoje começamos o versículo 8º, continuando o nosso estudo do encontro anterior. O capítulo 10, vamos de novo contextualizar. Nós estamos na dinâmica das 7 trombetas. O Apocalipse é o livro dos 7. 7 cartas, 7 igrejas, 7 taças, 7 selos e agora 7 trombetas. 6 trombetas já foram tocadas. Cada uma delas trouxe uma desgraça. A primeira trombeta se refere às desgraças sobre o mar, a terça parte da terra. Acompanhe o capítulo 8, versículo 7, depois que o primeiro anjo toca, vem saraiva e fogo misturados com sangue. O segundo anjo toca, versículo 8º, então cai no mar, ardendo em fogo, como que uma grande montanha. Depois, o terceiro anjo toca e cai uma grande estrela a arder com um facho. Essa estrela se chama Absinto. É o poder das trevas, é Satanás. O quarto anjo toca e é atingida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que se obscureceram em 1/3. 4 trombetas que têm relação com a natureza. A quinta trombeta traz os gafanhotos. As portas do abismo se abrem e uma nuvem de uma quantidade incalculável de gafanhotos são os demônios. A sexta trombeta aparece no versículo 13 do capítulo 9. Com ela vem a cavalaria infernal, ainda a continuação dessa presença fantasmagórica, terrível, de anjos maus. O capítulo 10, eu disse, é um interstício, como que uma preparação para a última trombeta que vai ser tocada no capítulo 11, versículo 15. Então, o capítulo 10 todo e o capítulo 11, versículos de 1 a 14, tratam desse interstício, que não fala do demônio, mas fala da presença de um anjo que tem um livro pequeno aberto. Esse anjo tem um pé sobre a terra, tem um pé sobre o mar, fala com voz de trovão e dá uma ordem para o vidente, que ele coma o livro. O livro é comido, isto é, assimilado por ele. A princípio ele tem um gosto doce, mas digerido tem um sabor amargo. Terminado o capítulo 10, isso vai acontecer no nosso itinerário daqui a pouco, começa o capítulo 11, que vai falar das 2 testemunhas, dos 2 ramos de oliveira. Muito bem, esse é o contexto. Vamos ao versículo 8, capítulo 10. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Uma voz. Não sabemos exatamente quem falou. Também, até certo ponto, isso é irrelevante. Trata-se ou de Deus, o Pai, ou de Jesus, ou de um mensageiro, um anjo. Eu ouvi uma voz do céu. Toma o livrinho. O que significa isso? Nós estamos no livro do Apocalipse, cuja palavra-chave de interpretação é simbolismo. Tomar o livro é apropriar-se pessoalmente da mensagem para transmiti-la aos outros. Essa ordem é dada de maneira enérgica.
o mesmo que se passou quando do seu chamado. De novo, vamos dizer assim, brincando, pela enésima vez, nós temos aqui uma linguagem tirada, quase que literalmente, do Antigo Testamento. Não é uma novidade. São João pegou a descrição de uma visão que Ezequiel teve e fez algumas adaptações para aquilo que ele experimentou. Nós vamos ler agora Ezequiel, capítulo 2, versículo 8, até o capítulo 3, versículo 3. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como essa raça de rebelados. Abre a boca e come o que te vou dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca, e ele mo fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo, enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então o comi, e era doce na boca como o mel. Reparem bem essa descrição, que não fala de sabor amargo. Não fala de sabor amargo. São João fala de sabor amargo. Vai falar mais na frente. Mas antes de nós sairmos de Ezequiel, deem uma olhada no último versículo do capítulo 2. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. O conteúdo da pregação de Ezequiel traz a salvação para quem se arrepende. Doce como mel. Mas é amargo, porque traz a ameaça de condenação. A ameaça também de desgraça para quem não se converter. Entenderam o sentido? Doce como mel, a mensagem do profeta. O anúncio, as palavras que Deus coloca na boca do mensageiro, são palavras de salvação, são palavras de conversão, são palavras de paz. Deus é a causa da alegria do povo. E nesse sentido, a palavra que Deus coloca nos lábios do profeta são palavras de alegria. Por outro lado, alegria, mas também desgraça para quem não se converter, para quem não se voltar para Deus, para quem fechar o coração a Deus. Então é o sentido de doce e de amargo. Mas reparem, na descrição, na profecia de Ezequiel, não se fala do sabor amargo, mas ela está subentendida, como nós já vimos, é uma mensagem, cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Muito bem. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse, toma-o e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como o mel. No versículo 10, o vidente, quando tomar o livro, entenda-se, não é mastigar a matéria, mas apropriar-se, assimilar-se, incorporar, impregnar sua existência com aquela palavra. Isso é, antes de tudo, palavra para mim. Isso é norma de vida. Isso é uma exigência. Isso são mandamentos. Isso é uma necessidade para a minha vida. A minha vida deve ser normatizada por essa palavra. Eu devo viver por essa palavra. Eu devo existir por essa palavra. Essa é a palavra de salvação. Ele se alimenta da palavra, vive da palavra e transmite essa palavra para os outros. Nesse sentido, é doce para ele e para quem ouvir a palavra, mas também é amarga para ele e também para quem ouvir a palavra. Porque a palavra do Senhor é dirigida ao homem, marcado por uma contradição. É criado para Deus, mas é inclinado ao pecado. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7,
revela bem esse drama. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. E quando a palavra vem denunciar o nosso pecado, quando a palavra vem desmascarar aquilo que se encontra nas trevas, escondido, e do que ainda o nosso coração não se libertou, essa palavra tem um sabor amargo, porque desmascara, porque denuncia o pecado e chama o homem a deixar esse pecado, a renunciar ao pecado e a voltar para Deus, a abandonar as trevas e a se aproximar da luz que é Deus. Muito bem, toma-o e devora-o. O profeta tem que se apossar das revelações de Deus intimamente antes de transmiti-las. Toma-o e devora-o. Aqui há uma associação muito bonita entre o próprio processo da digestão. O que é a digestão? Nada mais é do que a atuação, depois que nos alimentamos, na comida, de uma série de enzimas. O organismo se mobiliza para quebrar, por assim dizer, para triturar aquele alimento e transportá-lo, uma linguagem mais bem rasteira. Um médico ouvindo isso vai dizer: o senhor melhore a sua linguagem. Mas para quem não entende de medicina é isso. O que é digestão? Eu como, e para que o organismo se beneficie daquilo que eu comi, o organismo vai se encarregar de deixar em pedacinhos bem pequenos para que esses alimentos, esses nutrientes, essas proteínas, essas vitaminas, etc., sejam distribuídas equanimemente em todo o organismo. Isso quer dizer que a comida, por assim dizer, vai fazer parte do meu corpo. Compreenderam? Então toma-o e devora-o. Você tem que assumir esta palavra para você. E essa palavra deve fazer parte intimamente. Deve ser, na verdade, a sua própria vida. São Paulo, nesse sentido, diz uma frase muito bonita: eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. É nesse sentido, tomar e devorar. Mas Dom José não tinha um verbo mais brando do que devorar, parece mais um guloso, um amundiçado, enfim. Ou toma-o e digira-o, mastigue, etc., bem devagar. O verbo é devorar. Eu penso que, lembrem-se que nós estamos no livro do Apocalipse. Quem foi buscar no livro de Ezequiel essa imagem? Quando é que um animal, seja ele racional ou irracional, devora algo? Quando ele está bastante faminto. Aliás, parece que é quando nós estamos com muita fome. É preciso muito cuidado para a gente comer, não comer com muita pressa. Normalmente, quando estamos esfomeados, mas a fome é grande, a tentação é comer mais rápido, porque a fome é grande. Eu penso que o verbo é bem apropriado, porque ele não se refere à comida mesmo. Ele se refere à própria palavra de Deus. É como se Deus dissesse para ele: tem que ser agora. Você tem que se apropriar dessa palavra, é agora. Aquilo que o faminto é para a comida, a avidez que saciar a fome, você, meu profeta, seja ávido, rápido, sem demora, e coma tudo, e abarque tudo, e incorpore tudo, impregne tudo, alimente-se disso daqui. Muito bem. Eu penso que o verbo está muito bem colocado. É forte, mas é precisamente isto para causar impacto. E é uma ordem. Muito bem. Tomei então o pequeno livro na mão, da mão do anjo, e o comi. Dom José, no encontro anterior, o senhor disse que esse anjo tinha proporções gigantescas, quase estratosféricas. Ele tinha um pé na terra, outro pé no mar, então era enorme. E agora São João cresceu, voou para pegar enfim, essas conjecturas, elas são absolutamente irrelevantes, porque nós estamos num contexto de visão, de êxtase, onde as imagens, elas, digamos assim, são bastante sugestivas
e estapafúrdias do ponto de vista literal. Portanto, tudo é permitido. Permitido nesse sentido porque estamos aqui num universo cheio de simbolismos. Tomei o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel. Até aqui, Ezequiel. Mas agora uma novidade que Ezequiel não diz. Mas depois de o ter comido, amargou-me nas entranhas. Amargou-me nas entranhas. De novo, a antítese doce e amargo, ela se refere a situações existenciais, mas antes de tudo se refere a dinâmica, enfoques da própria palavra. Vejamos, doce. A mensagem anuncia o triunfo da igreja. Amargo, porque profetiza também o sofrimento. Também. Pensemos, por exemplo, na frase de Jesus no final do capítulo 16 de São João, versículo 33. Tem uma frase que mostra bem doce e amargo caminhando juntos. Vamos dar uma olhada no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. As duas coisas caminham juntas. Jesus, em nenhum momento, projeta para o futuro apenas desgraça, dificuldades, angústias, aflições, tragédias. Não. Nem, por outro lado, a sua pregação é um mar de rosas, uma grande sombra com bastante água fresca. Não. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E antes, eu escrevi essas coisas para que vocês tenham paz. Então veja, a doçura e a amargura. Lembrem-se que a pregação de Jesus é um perfeito equilíbrio entre doçura e amargura, porque a sua própria existência terrena foi essa realidade, foi esse equilíbrio. Ou por que não dizer, doçura e amargura são duas coisas que se supõem, que se exigem e que se completam. Quem pode, mesmo não acreditando em Deus, dizer que nessa vida é apenas sombra e água fresca? Porque pagão também sofre, também adoece. Porque aquele que não acredita em Jesus também experimenta riscos, medos, angústias, aflições, etc. Mas também alegrias. Portanto, doçura e amargura. O triunfo da igreja de um lado, o sofrimento que acompanha, que é inerente a essa alegria. É lógico que na cruz nós não podemos dizer que Jesus experimentou uma alegria no sentido de emoção. Foi dor, foi angústia, foi quase desespero. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas, aquilo que nós rezamos no início desse encontro, e gozemos sempre das suas consolações, invocando o Espírito Santo. Jesus ali é consolado. A alegria, e pode-se dizer propriamente a alegria de Jesus na cruz, reside numa convicção, numa entrega, num abandono nos braços do Pai. Em tuas mãos entrego o meu Espírito. Muito bem. Vamos agora ver Jeremias 11, 21, 15, de 10 a 21 e 20, de 7 a 18, sobre doçura e amargura. Jeremias 11, 21. Eis porque assim se pronunciou o Senhor contra os habitantes de Anatô, que conspiram contra a minha vida, dizendo: cessa de proclamar oráculos em nome do Senhor,
se não queres perecer em nossas mãos. Foi uma ameaça. O profeta recebeu uma ameaça de morte. Para de falar, senão você morre. Aí ele experimenta a amargura, o preço alto que ele paga por ser fiel a Deus. A mensagem nem sempre encontra boa acolhida em todos os corações. A mensagem se torna amarga para ele. Jeremias fica profundamente amargurado. Aliás, no capítulo 17 de Jeremias, versículo 5, ele desabafa e diz: esses amigos, esses que sempre caminhavam junto com Jeremias, incomodados com a pregação de Jeremias, fazem essa ameaça. E lá no capítulo 17, versículo 5, Jeremias diz: maldito o homem que confia no outro homem. É um desabafo tremendo. Mas curiosamente, no capítulo 20, versículo 7, ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ele não pode voltar atrás, mesmo tendo um sabor amargo em certas ocasiões. A palavra que Deus coloca nos lábios do profeta, ele está seduzido pelo Senhor. Ele não volta atrás. Está encantado, fascinado. O verbo é forte: sedução, seduzir. É uma palavra doce. Mas no capítulo 11, aqui, ele experimenta a dor, o medo, o pavor, e está ameaçado de morte. Cale a boca, senão você será morto. Jeremias capítulo 15, de 10 a 21. Quem lê Jeremias percebe que se trata de um homem de uma sensibilidade muito aguda. Era uma pessoa muito sensível. Por muito pouco ele se retraía. Sofria tremendamente. Qualquer crítica ele já ficava e tinha medo e se apavorava. Mas Deus colocava as palavras nos seus lábios e ele ia para os reis, para os sacerdotes: olha, vocês estão ofendendo a Deus, se vocês não se voltarem para o Senhor serão castigados, e assim por diante. Aliás, as lamentações de Jeremias, é um livro à parte de Jeremias, e as lamentações de Jeremias provam que ele exerceu o ministério antes do exílio e presenciou a desgraça, a ruína, o incêndio, a morte em massa dos israelenses, a invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém. Pessoas mortas, corpos insepultos, crianças chorando porque suas mães morreram, as pessoas perambulando pelas ruas. Tudo aquilo ele viu. Ele experimentou o terror, a tragédia, a destruição da sua querida cidade de Jerusalém. Quem lê o livro do profeta, das lamentações de Jeremias, sente de fato que a palavra de Deus foi amarga para ele. E como foi amarga? Muito bem. O Senhor, ao contrário, é verdadeiramente Deus, Deus vivo, eterno. Treme a terra ante a sua cólera, e os povos pagãos não podem suportar a sua ira. Dir-lhes-eis, portanto: os deuses que não fizeram o céu e a terra desaparecerão da terra e de sob os céus. Só Ele criou a terra pelo seu poder e consolidou o mundo pela sua sabedoria, desdobrando os céus pela sua inteligência. Ao som de sua voz reúnem-se as águas dos céus, dos confins da terra manda subir as nuvens e transforma os relâmpagos em chuvas, fazendo desencadearem-se os ventos de seus redutos. Dir-lhes-eis, portanto. Repare aqui que ordem difícil de ser cumprida. Nós temos um povo hebreu, no tempo de Jeremias, voltado para os deuses pagãos. E o profeta tem que dizer que esses deuses não são nada. Repare que missão. Eu vou dizer para esse povo que acredita nesses deuses, que esses deuses não são nada, não valem nada. Mas Deus me mandou. Que missão difícil, que missão amarga. E ele foi. Aqui está.
o sabor amargo que a palavra de Deus teve no interior, no intestino, isto é, no íntimo do próprio profeta. Muito bem. Então os homens se tornam estupefactos e aturdidos, e se envergonha o artista da estátua que concebeu, porque são apenas mentira os ídolos que fundiu, e neles não respira vida. São apenas vãos simulacros que se desvanecerão no dia do castigo. Não se dá o mesmo com aquele que é a herança de Jacó, pois foi ele que tudo criou, e Israel é sua tribo. E seu nome é Javé dos exércitos. Apanha da terra o teu fardo, tu que estás sitiado. Pois assim falou o Senhor: lançarei ao longe de uma vez os habitantes desta terra, e os acompanharei de perto para que me encontrem. Ai de mim por causa da minha ferida, é bem dolorosa a minha chaga. Eu havia dito, fosse apenas esse o meu mal, eu o suportaria. Foi devastada a minha tenda, e suas cordas todas se romperam. Abandonaram-me meus filhos, e não mais existem. Ninguém mais tenho para levantá-la, e de novo erguei meu pavilhão. Na verdade, são nécios os pastores, não procuram mais o Senhor, por isso não logram êxito, e dispersaram-se os seus rebanhos. Vejam que situação existencial do profeta. Está abandonado, não tem mais ninguém da família, sua pregação não encontra ressonância no coração das pessoas, ele denuncia o politeísmo, a existência de muitos deuses, coisa em que a grande maioria dos hebreus acredita, dos judeus acredita. E que tarefa fácil? Nada de tarefa fácil. É dolorosa, é angustiante, é o sabor amargo. Muito bem, eu já citei: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominastes-me e obtivestes o triunfo. Sou objeto de contínua ilusão, todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação. E de dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. Vejam o que é sabor amargo. E a mim mesmo eu disse: não mais mencionarei, nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador que se me encerrava nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não consegui. Ouço as invectivas da multidão: cerca-nos o terror, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Os que eram meus amigos espiam-me agora os passos. Se caírem abusos, tiraremos vantagens, e dele nos vingaremos. O Senhor, porém, está comigo, qual poderoso guerreiro. Por isso, longe de triunfar, serão esmagados meus perseguidores. Sua queda os mergulhará na confusão. Será, então, a vergonha eterna, inesquecível. Esses textos do profeta, e acho que Jeremias, mais do que os outros, mais do que Ezequiel, mais do que Isaías, mais do que Daniel, mais do que os outros, foi um profeta incompreendido, perseguido. Sua pregação, se ele tinha, por um lado, um temperamento muito retraído, ele era uma pessoa muito discreta, falava muito pouco. Agora, quando falava o que Deus mandara, o que Deus determinara. Você tem que falar isso, vá e fale. E isso lhe causava um mal tremendo. Para uma pessoa que tem um temperamento extrovertido, ser ameaçada de morte, claro que causa um mal. Mas uma pessoa tímida, fechada, que fala pouco, extremamente sensível, a mínima cara feia, ela já fica traumatizada. Imaginem o sofrimento desse homem de temperamento brando, discreto, fechado, tímido, que recebeu essa missão de Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Jeremias 20, de 7 a 18, continuando. Senhor Deus dos exércitos, vós que sondais o justo e que escrutais os rins e os corações, concedei-me o poder de contemplar a vingança que deles existirá. Pois em vossas mãos depositei a minha causa, cantai ao Senhor, glorificai-o, porque salvou a vida do miserável das mãos do mal. Maldito o dia em que nasci. Repare que desabafo. Parecido com o de Jó, lembram? Ele exagera. Você pode amaldiçoar o dia em que nasceu. Isso prova o nível de angústia, de aflição desse homem tímido.
nem abençoado seja o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que levou a notícia a meu pai e que o cumulou de felicidade ao dizer: nasceu-te um menino. A ele suceda o que às cidades aconteceu, que o Senhor sem piedade aniquilou. Desde o alvorecer ouçam os gritos de alarme e o fragor da batalha ao meio-dia. Por que não me matou antes de eu sair do ventre materno? Minha mãe teria sido meu túmulo e eu ficaria para sempre guardado em suas entranhas. Por que saí do seu seio para só contemplar tormentos e misérias e na vergonha consumir meus dias? Eu quero crer que ao escrever isso, ele estava existencialmente arrasado. Talvez até tenha passado pela cabeça dele o desejo de se matar. Eu disse talvez, porque isso é um desabafo inusitado. Desejou não ter nascido, desejou ter morrido no ventre da mãe, não ter saído do ventre da mãe. Esse é o sabor amargo. Essa é a consequência mais gritante de quem há de dizê-lo pelo Senhor. Por outro lado, lembre-se: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi grande a tua vitória. Eu não volto atrás. Portanto, angustia-se, mas não trai o Evangelho. Entregou-se, não trai a palavra de Deus. Entregou-se a Deus, disse sim a Deus, é sem volta, ainda que isso me custe a vida. Muito bem. Então, palavra doce e também amarga. Mas nós estamos tratando aqui de uma afirmação que foi tirada, que foi baseada, que foi inspirada em Jeremias. Mas quem a escreveu foi João. João sofreu tremendamente também. O seu martírio não foi de sangue. Segundo uma fortíssima tradição, ele morreu de idade avançada. Ele morreu na sua cidade chamada Éfeso, atual Turquia. Mas ele estava experimentando o sabor amargo na ilha de Patmos. Ele está foragido. Diocleciano quer a morte dos cristãos e a decretou em todo o império. E por causa disso, ele fugiu para Patmos. Não sabemos exatamente como foi a sua estada em Patmos, mas certamente ele não ficou num resort, não ficou num hotel 5 estrelas. Ele foi num cárcere mesmo. Ele ficou em condições bastante adversas. E se vocês me perguntarem, depois da morte de Diocleciano, no ano 95, quando ele voltou para Éfeso, como foram os seus últimos dias, certamente é de se imaginar, sem exagero, que ele encontrou uma comunidade de fé bastante perturbada, porque perseguida. Sim, Diocleciano foi assassinado, já não está mais vivo. Mas a igreja aqui, quem ficou em Éfeso, sofreu tremendamente. Teria ele constatado que muitos cristãos que ficaram no continente morreram? Quantos com ele fugiram para Patmos? Não sabemos. E quantos cristãos lá em Patmos, pelas condições adversas, acabaram morrendo? De inanição, de fome, etc. Não sabemos. Olha o sabor amargo. Portanto, é algo bem concreto. Eu experimentei um sabor amargo. São João constata com essa expressão que o Santo Evangelho tem um preço muito alto. Por outro lado, ele não pode voltar atrás. Muito bem. Versículo 11. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Foi-me explicado. Não se diz quem é o autor da frase, quem é o autor da explicação. Por isso é legítimo imaginar ou Deus Pai, ou o próprio Jesus Cristo, ou um anjo. De qualquer maneira, procedeu de Deus, veio de Deus. É uma explicação que procede do próprio Deus. Se ele imediatamente ou mediante um anjo, o texto não diz. Urge, portanto, é necessário que continues a profetizar. Repare o ainda. Ele já está profetizando.
ele está em Patmos, mas, segundo uma antiga tradição, aquilo que o próprio São João, no capítulo 19 de São João, versículo 27, quando Jesus disse para Nossa Senhora: eis aí o teu filho, a respeito de João, e quando ele disse para São João: eis aí a tua mãe, acerca de Nossa Senhora. Nesse mesmo versículo 27, é dito: a partir deste momento, o discípulo a recebeu em sua casa. Existe uma tradição muito forte que indica: os dois acabaram em Jesus, Nossa Senhora e São João foram para Éfeso. A Virgem Maria teria passado os seus últimos dias lá com um discípulo que Jesus amava, São João Apóstolo e Evangelista. Quando eu estive em Éfeso, eu visitei uma casa que uma antiquíssima tradição identifica. É uma montanha, casa simples, muito pobre, mas confortável, onde São João e Nossa Senhora passaram os últimos dias de suas vidas. Ele já profetizava como apóstolo. Portanto, essa região que nós chamamos de Turquia teve essa presença gloriosa dos apóstolos, alguns pelo menos. Mas é certo que a última diocese, a última igreja cuidada, pastoreada por São João foi, sem dúvida alguma, Éfeso. Aquela comunidade para a qual São Paulo escreveu uma das suas 12 cartas, que se encontram na Bíblia, a carta de São Paulo aos Efésios. Cidade rica, cidade próspera, cidade florescente, onde tinha uma comunidade cristã muito viva, e para onde se dirigiu São João, não sabemos quantos anos depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O fato é que São João passou os seus últimos dias em Éfeso. Já estava em Éfeso antes de ser desencadeada a perseguição de Diocleciano. Foge para Patmos com a morte de Diocleciano. Ele volta para Éfeso, já idoso, e ali ele parte para a eternidade. O chamado à conversão é no fim dos tempos, expresso também com palavras. É uma obrigação. É lógico que essa ordem não é apenas para São João, mas para todos nós. Em tempos de crise, de dificuldade, de perseguição, urge pelo batismo que nos tornou profetas. Nós temos o sacerdócio real, nós temos o profetismo real. Pelo batismo nós participamos da tríplice função de Cristo: sacerdote, profeta e rei e pastor. Rei e pastor. Portanto, levar com palavras a mensagem àqueles que não creem e exortar aqueles que creem a que perseverem na fé e renunciem ao pecado e sejam mais santos, mais santos. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 10, diz de outra forma o que Deus diz para o profeta. Romanos 10, de 9 a 10. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. É uma ordem, é uma necessidade, é uma urgência, é um dever. Pregar, sem dúvida alguma, com atitudes, isso é imprescindível, mas também com palavras. Urge que ainda profetize. Uma outra coisa em cima desse último versículo do capítulo 10 é a comparação que eu gostaria que agora nós fizéssemos com um outro versículo que já estudamos aqui. Vamos comparar Apocalipse 10, 11 com Apocalipse 5, 9. E eu gostaria que vocês tentassem descobrir a semelhança e a dessemelhança. Aqui nós temos uma mudança, mas é muito sutil.
Estejam atentos. Primeiro leiam Apocalipse 5:9 e depois leiam Apocalipse 10, versículo 11. Vamos a Apocalipse 5:9. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus ao preço de teu sangue homens de toda tribo, língua, povo e raça. Atenção! Tribo, língua, povo e raça. Agora vamos a Apocalipse 10:11. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Qual é a mudança? O que é em Apocalipse 10:11 que aparece, que não aparece em Apocalipse 5:9? Reis. Reis. Sabem por quê? E aqui, atenção. Aqui nós percebemos com maior clareza por que a palavra se torna amarga para o profeta. Porque ele vai ter que profetizar diante de reis. Deem agora uma olhada no capítulo 17 do Apocalipse, para vocês perceberem o que é que São João tem pela frente. São João tem pela frente o Império Romano, aqui representado por uma prostituta, por uma mulher vestida de púrpura e escarlate. Vejam o versículo 4, Apocalipse 17, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e de imundícia de sua prostituição. Na sua fronte estava escrito o nome simbólico: Babilônia a Grande, a mãe da prostituição, das abominações da terra. Agora, João tem que profetizar diante de um império poderoso, pagão, forte, impiedoso, que persegue os cristãos. Digam se isso não é motivo suficiente para dizer: é sabor amargo mesmo. É sabor amargo. Mas que tarefa! Bom, nós sabemos, ele estava sendo vítima da fúria do império na época de Diocleciano. Pedro e Paulo, 30 anos antes, aqui, atenção, quando o Apocalipse foi feito, quando o Apocalipse foi redigido, São Pedro e São Paulo já tinham sido assassinados há 30 anos, década de 60, 64, 65, 66, por aí. O incêndio de Roma, o martírio de São Pedro, alguns dizem 1 ano depois ou 2 anos depois São Paulo, outros dizem que foi 1 ano antes ou 2 anos, não interessa. Foi certamente na década de 60 da era cristã, do século I, que morreram os dois, vítimas da perseguição de Nero. Nero, imperador no tempo da morte de Pedro e de Paulo. Diocleciano, a perseguição que ele moveu até o ano 95, quando ele morreu, o que levou São João a fugir para Patmos. Está claro? Pois bem, então vejam, João pega a frase que ele mesmo já tinha colocado no capítulo 9, e capítulo 5, versículo 9, e faz uma pequena modificação. É Deus quem está falando aqui. Você tem que profetizar de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Aqui estão incluídos os governadores, as autoridades nas províncias romanas, enfim. Reparem o desafio do cristianismo. Há determinados filmes épicos que eu recomendo muito que vocês assistam. Ben-Hur é um deles, com Charles von Heston, se não me engano, já falecido. Mostra exatamente isso, o cristianismo nascente, né? Ele é um oficial romano, se não me engano, esse Ben-Hur, cristão.
e a dificuldade que os cristãos encontraram no ambiente da corte. Né? Por outro lado, já nos evangelhos, nós temos gente do poder, gente poderosa, gente abastada, muito bem conceituada, da corte convertida. Gente que fazia parte do grupo de Jesus. Do grupo de Jesus. Vamos ver Lucas capítulo 8. Vamos dar uma olhada. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3. Depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Atenção, atenção! Tem gente aqui muito bem conceituada, gente casada com pessoas do poder, pessoas altamente conceituadas no Império Romano. Vamos ler. Maria, chamada Madalena, essa não, da qual tinham saído 7 demônios. Agora, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e, olha aqui a expressão genérica, muitas outras que o assistiram com suas posses. Já com Jesus, tinha gente do poder convertida. E temos outros casos, o centurião, enfim, não é? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, dizer uma palavra, e meu servo será salvo. Centurião oficial, bastante conceituado do Império Romano. Ou seja, o cristianismo convertia pessoas também do poder. Só que, em determinados momentos, isso provocava não somente inveja, raiva, enfim, mas também perseguição. Acredito que nos bastidores do poder havia um clima de fofoca, de calúnia, de injúria, de difamação contra os cristãos, incompreensão do que é o cristianismo. Alguns historiadores dizem que uma das muitas calúnias que espalharam contra os cristãos era que nós comíamos carne de crianças, matávamos as crianças. Eles não compreendiam a Eucaristia. Eles dizem que comem o corpo de Cristo, mas Cristo está morto. Eles não acreditavam na ressurreição. Não, mas eles comem uma carne. Eles lá na celebração deles, eles comem carne. Mas eles celebram escondido, então já sei. Então, certamente eles matam crianças e comem carne. Olha, o que espalharam de calúnia, do que não presta, enfim, não acredito que a perseguição contra os cristãos se deveu simplesmente porque Nero, e Diocleciano, e Juliano Apóstolo, e tantos outros imperadores, simplesmente da noite para o dia acordaram, não tenho o que fazer, vou perseguir os cristãos. Não. Deve ter sido, cada perseguição deve ter sido motivada também por esse clima de inveja, de despeita, de ódio, de incompreensão, de mentira, de injúria, de calúnia e de tudo que não presta. Pois bem, deves profetizar de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. E assim se conclui o capítulo 10 do livro do Apocalipse. Boa noite a todos. No próximo sábado, com a graça de Deus, estaremos aqui. Boa noite.